convidar agora a professora Vanessa para fazer a apresentação do nosso convidado internacional, mas que infelizmente fala um português fluente. Então a Vanessa vai fazer a apresentação porque ela é contemporânea do professor Felipe, não, um pouquinho antes até, preceptora dele. Por favor, Vanessa, por favor. Ela vai fazer a apresentação do Felipe. Imagina, o evento é seu, né, professor Gustavo Fraga, esse é seu. Na verdade, assim, o Felipe, professor, né, Felipe Santos, ele é egresso, tanto da graduação, quanto da residência médica em anestesiologia, quanto da pós-graduação, doutorado em farmacologia da FCM Unicamp. E nós estamos muito felizes com a vinda dele, ele tem uma trajetória de sucesso, assim, ah, excelente. E é aí um incentivo, né, para os mais jovens e tudo. E atualmente ele é professor na Universidade de Toronto. Só isso. Professor na área da anestesiologia, né, e simulação médica na Universidade de Toronto. E além de ter, bom, um PhD na farmacologia aqui da Unicamp, tem um Master Degree também em Education pela Universidade de Toronto, e além de todos os títulos brasileiros, os títulos internacionais. Então, Felipe, the stage is yours. Obrigado, gente. Eu vou ficar, acho que aqui nesse canto é melhor, né? Aqui, atrás aqui. Deixa eu só ver isso aqui. Eu... Tem maisinho. Calma aí que eu apertei. Acho que eu apertei alguma coisa que não deveria. Qual que é? Mas tem laser aqui? Não, aqui. Não, aqui, achei. Pronto. Então tá bom. Primeiro agradecer o Dr. Gustavo Fraga pelo convite e a Unicamp por ter proporcionado também o custeio da viagem e minha hospedagem aqui. É um prazer poder estar aqui. E a doutora Vanessa me recebi também tão bem hoje lá no departamento e continua sendo parceira, fez doutorado, fiz doutorado logo após ela, ela fez o vácuo, eu fui atrás. E eu trabalho lá na Universidade de Toronto com simulação e em vários âmbitos, né? Mas uma das áreas que eu mais trabalho é simulação para treinamento de habilidades não técnicas. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso. Tem algumas pessoas que estão online, se tiverem dúvidas, pode mandar no chat, tá bom? Bom, a simulação ela é muito utilizada para tem sido utilizada para as várias finalidades, né? Mas inicialmente a gente usava só para ensino praticamente. Hoje ela é usada também para avaliação, mas ela continua sendo principalmente usada como ferramenta de ensino. Ela tem sido utilizada como avaliação, sim. Eu vou dar um exemplo como a gente usa simulação para avaliação, mas na minha opinião, como educador médico, o grande valor da simulação está na área de ensino, mais do que na área de avaliação. Agora, ela pode ser usada também para qualidade de segurança, como também para design de espaços na área de saúde. Então, por exemplo, nós tivemos o lançamento, uma abertura, um novo centro cirúrgico no Saint Michael's Hospital, onde eu trabalho, e antes de a gente decidir onde ia ficar as coisas na sala, onde ia ficar o carrinho de anestesia, onde ia ficar a mesa de cirurgião, a gente fez várias simulações para ver qual que era o melhor fluxo, o melhor local para colocar telefone, melhor local para colocar computador, etc. Então a gente fez várias simulações. Começa a simulação, a gente fala tabletop, né, que é fazer no escritório mesmo, ali no computador, com os móveis, as dimensões, e depois que a gente tem uma ideia do que a gente acha que é melhor, a gente vai na sala mesmo e faz de fato uma simulação para ver qual que é a melhor maneira de otimizar o espaço. E uma das áreas que a gente usa muito simulação é para ensinar os que a gente chama aqui no Brasil de soft skills ou de habilidades não técnicas, ou em inglês o termo que eu mais uso é non-technical skills, tá? Eu vou falar um pouquinho do que é competência. Na área de educação médica, competência hoje é um assunto muito falado, né? Educação baseada em competências. E o que está mudando na educação médica nos últimos anos? Como que a gente ensina non-technical skills? Vou falar um pouquinho sobre o uso de simulação, mas não é só simulação, pode ser usado ter outras maneiras de ensinar non-technical skills. Como que a gente avalia e qual que é o futuro da simulação? Então, um pouquinho de história. A aviação foi o primeiro setor que começou a valorizar essa comunicação, porque
na década de 70, começou a ter muitos acidentes de avião, que eles verificaram que as falhas não eram mecânicas, não eram do avião, era de comunicação ou do piloto ficar estressado, não seguir protocolo, não fazer checklist. Então, eram erros humanos que podiam ser, que não eram vinculados ao conhecimento de saber voar a nave, propriamente. E, com o tempo, eles criaram um curso, né, um programa que era chamado de Crew Resource Management, que era manejo de recursos da tripulação. E começaram a trabalhar aí a liderança, trabalho em equipe, gerenciamento de tarefas, tomada de decisão, etc. E depois disso, o Dr. Gaba, uns 30 anos depois, demorou um tempo, o Dr. Gaba, da Universidade de Stanford, ele foi o pioneiro de trazer isso para a medicina. Começou na área de anestesia. A gente teve o privilégio de que começou na área da anestesia, hoje é para todas as áreas. Área de emergência, cirurgiões e muitas outras áreas fora da medicina também seguiram o mesmo rumo, como Corpo de Bombeiros, área militar, muitas outras áreas. A aviação continuou, né? Elas continuam sendo pioneira nessa área. Então, tanto na área de simulação, de fato, na verdade, a aviação continua uns 30 anos na frente da gente. Mas foi muito importante, porque foi através desse trabalho que a gente conseguiu perceber que ensinar essas habilidades não técnicas, que não se aprende no livro-texto de medicina tradicional, que a gente consegue melhorar a segurança do paciente. E eu vou falar o que consiste essas habilidades, tá? Mas basicamente o foco do ACRM é a abreviação em inglês para o gerenciamento de crises em anestesiologia, e o foco principal é nessas aplicação das habilidades não técnicas que são essenciais para a coordenação, a comunicação e tomada de decisão eficaz. Principalmente em contexto de alta complexidade e situações de risco, quando você está com pouco tempo e sob pressão. Então, a gente vai poder fazer um paralelo até com a discussão de caso que teve, porque naquela emergência que precisou entubar rapidamente com sangramento, ali é um momento de gerenciamento de crise. Você está no momento de crise, daí tem que ter tomada de decisão. O Dr. Vitor está falando se ele entubava, se não entubava, se levava para toma ou não. Então, tudo isso ali tem várias habilidades não técnicas que foram discutidas. A definição de non-technical skills é justamente essa competência cognitiva e interpessoal que afeta diretamente o desempenho clínico. Sem essa parte, você não consegue, às vezes, executar a sua parte médica que você treinou para fazer. Então, não adiantava nada se não tivesse sido conduzida a parte inicial de maneira eficaz, de ter entubado ali, né, na segunda, assim começou a sangrar, ter decidido por entubar, o Dr. Vitor nem teria chegado a operar aquele paciente. E talvez, como ele disse, a falta de trabalho em equipe tenha levado ao desfecho desfavorável, né? Talvez tivesse mais ali de uma comunicação entre as equipes, tivesse um gerenciamento melhor do que eram as prioridades assim que chegou na UTI, o desfecho teria sido melhor. Então, e o que é competência? Que a gente fala muito hoje na educação médica em se avaliar competências. Então, a competência ela é composta por 3 áreas, que é conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento pode ser realmente a parte médica, conhecimento de fisiologia, de farmacologia, de vias aéreas, anatomia. Habilidade tem 2 áreas, a técnica e a não técnica. Então, você saber entubar, saber pegar uma veia, saber drenar um tubo, isso é tudo, passar um dreno, né? Dreno de tórax e entubar são habilidades técnicas. E daí tem as habilidades não técnicas, que são essas que eu vou falar agora, e atitudes. Atitudes é a parte profissional, manter uma postura assertiva, mais respeitosa numa situação de emergência, conseguir se comunicar de maneira adequada, e sempre manter a parte profissional, ética, etc. Tá? Então, quais são as habilidades não técnicas? Quando a área a aviação civil, né, trabalhava já algumas das áreas, mas elas não eram tão aplicáveis diretamente à área da medicina. E a Universidade de Aberdeen, na Escócia, ela criou essa categorização, que é a ANTS, foi originalmente para anestesia, mas, como eu disse, hoje outras áreas usam essa mesma classificação, que dividiu as habilidades não técnicas em 4 áreas. E isso facilitou muito o ensino, porque é muito difícil você não ter uma nomenclatura. Como é que você ensina um negócio que você não sabe nem falar direito o que é? Então, primeiro você precisa entender como que funciona, dar nome aos bois, vamos dizer assim, e daí você consegue analisar a situação muito mais fácil. É como a gente faz na medicina. Ao mesmo tempo que
o paciente é um só, a gente sempre divide em sistema cardiocirculatório. A gente no trauma, a gente não faz o A, B, C, D, E, é um paciente só. A gente categoriza para facilitar o approach ali, para facilitar o nosso atendimento. E a compreensão, né? Facilita você ter uma estrutura para poder. O fato de você categorizar faz com que você não esqueça, não deixe nenhuma área faltando. E aqui é a mesma coisa. Quando a gente consegue categorizar, na hora de você analisar por que que algo deu errado, você consegue identificar mais facilmente onde foi que deu errado, tá? Então, são 4 áreas. Uma é a tradução, fica meio ruim, mas é consciência situacional, que é em inglês situational awareness, que significa você ter noção do que está acontecendo ao seu redor. Basicamente é isso. Você ter noção de tempo e espaço, você saber o que está acontecendo, você conseguir processar todas as informações que estão jogando em sua direção. Que são muitas, né? Num ambiente de trauma igual esse, você tem o monitor, você tem o sangramento, tem o canister, você tem a sucção que não está funcionando, você tem o laringo, se está funcionando ou não, você tem alguém, o cirurgião falando que a lesão é soprante, você está processando todas essas informações e você se manter a par de tudo que está acontecendo em tempo real e com as mudanças que vão acontecendo numa situação dinâmica, é o que a gente chama de consciência situacional. E a gente tem um limite, a gente tem uma carga cognitiva, um máximo. Que é o nosso CPU chega ali no máximo, não adianta. Se você começa a ter uma pessoa falando com você, 2, 3, você vai pegando, se tiver 10, não vai pegar. É a mesma coisa. Então tem um limite, e é humano isso. Não adianta, você pode ser formado na Harvard, todo mundo tem um limite ali da carga cognitiva. Então, como que a gente gerencia essa carga cognitiva se torna mais importante do que a gente só querer mais informações, né? Você tem que saber o que você vai priorizar, como é que você vai lidar. Hoje a gente tem cada vez mais monitores, cada vez mais tecnologia, é cada vez mais informação. Isso é ótimo. Por outro lado, a gente precisa aprender a gerenciar essas informações, como é que a gente vai sintetizar, organizar isso para que você consiga processar tudo que está chegando até você, tá? Então, isso passa pela coleta de informações, como é que você passa um caso, como é que você recebe um caso, se você pegou todas as informações que precisava, se estava faltando informação do prontuário, ou se não tem prontuário, se ninguém sabe da história do paciente, ou se alguém sabe. Então, isso é a primeira parte. A segunda é compreensão. Então, existe 3 erros principais de situational awareness. O primeiro é quando você não tem acesso à informação. Então, a informação não chegou até você por alguma falha. Você não perguntou para o familiar, não tinha prontuário, ou, por exemplo, o monitor está atrás de você, você não consegue ver. Tá? Ou tem alguém bloqueando a sua visão do monitor. A informação que está no monitor não chega até você. Esse é o primeiro erro. A segunda é que você chega a informação. Como é que eu estou processando aqui em português e inglês, tentando traduzir na minha cabeça. Então você tem a primeira, que é você não conseguir observar, não ter informação. A segunda, a informação tem que chegar para você corretamente, então é você conseguir ter acesso ao monitor, mas o paciente está monitorizado, de fato. Então não adianta nada você ter acesso ao monitor e não ter o dado que você precisa. E o terceiro é você conseguir interpretar o que você está vendo. Então não adianta nada você pegar, por exemplo, a minha mãe, que não é médica, tacar na sala de anestesia e olhar para um monitor, o paciente pode estar em sinusal, pode ter fibrilação ventricular, ela pode estar olhando o monitor, está processando na retina dela ali, mas não bate, não faz nada, certo? Então você tem que saber interpretar o que você está vendo. Então, tem várias situações que pode ocorrer. Um exemplo de perda de consciência situacional seria, por exemplo, um anestesista que não é treinado com SEDline, se dá um SEDline, ou troca, passa plantão. Não adianta nada ter o SEDline ali, é a mesma coisa que não tivesse, tá? Porque se ele não for treinado, ele não vai saber interpretar. Daí a gestão de tarefas. A gestão de tarefas é quando você desculpa, antes de falar de gestão de tarefa, tem antecipação. Antecipação é quando você se prepara para algo que pode dar errado, mas você ainda nem tem uma tarefa em mente. Então, por exemplo, você está na sala de trauma, você chega para dar plantão e você verifica se está tudo funcionando. Você vê o carrinho, vê se o defibrilador está funcionando, vê se o larinho está funcionando, se o aspirador está funcionando na parede, você vê se tem todo o equipamento, o que tem de medicação. Isso é antecipação. É saber o ambiente que você está. Você nem tem um paciente ainda. Então, isso é preparo, né? Desculpa, isso é antecipação. Daí vem a tarefa. A tarefa é a hora que você tem algo em mente. Então, naquele caso que a gente discutiu do Dr. Vitor, seria já, eu preciso manter a via aérea, eu preciso assegurar essa via aérea,
de um paciente com tais situações, como que eu vou fazer isso? Daí você tem um plano, já é uma viária difícil. Então, você vai fazer, o meu plano A vai ser fazer laringoscopia direta, o plano B vai ser videolaringo, o plano C vai ser ventilar bolsa, máscara, válvula. Então, ter essa organização, plano A, B e C, priorizar, planejar, preparar e saber que recurso que você vai usar. Tem fibroscópio? Não tem? Tem videolaringoscópio? Não tem? Isso é gerenciamento de tarefa. Você já tem uma tarefa em mente, você vai planejar como é que você vai executar. E daí tem o trabalho em equipe e liderança. Trabalho em equipe é como você fala, volume de voz, você falar de uma forma clara, falar alto, falar de uma maneira que seja fácil de te escutarem num ambiente de estresse, que está todo mundo gritando, que tem um monte de gente falando. Então o líder tem que ter até falar para o pessoal manter silêncio quando está tipo num ambiente de emergência, de trauma, não dá para ficar tendo 3 pessoas falando ao mesmo tempo e como que essa troca de informações ocorre. Então, o anestesista e o cirurgião têm que estar em troca constante de informação. Nesse caso, doutor Vitor, era fundamental para a gente ter essa comunicação com o cirurgião para saber o nível da lesão, se vai precisar fazer uma traqueostomia ou se eles conseguem corrigir a lesão entubado, se o paciente está sangrando ativo ou não. O cirurgião pode querer saber qual que é a temperatura do paciente, porque nesse caso, a hipotermia foi praticamente, junto com outros fatores, um fator muito importante que contribuiu para um desfecho desfavorável. Então, todo esse tipo de comunicação é super importante. E a última parte é tomada de decisão. Tomada de decisão dinâmica ou tomada dinâmica de decisão, que é você avaliar risco-benefício o tempo todo. Vale a pena entubar agora antes de ir para tomo ou eu levo para tomo? Isso foi uma decisão que ele teve que tomar. Ele tinha tomado a decisão de ir para tomo. Naquele momento foi a tomada de decisão. Não existe, às vezes, certo ou errado. Você pondera o que você acha e você vai tomar a decisão que você acha que é melhor para o paciente. Depois, essa decisão tem que ser reavaliada constantemente para ver se ela continua sendo a melhor opção. A partir do momento que aquele paciente teve uma ptise de grande volume, não era mais a melhor opção, ele teve que reavaliar e mudar a tomada de decisão de forma dinâmica. Assim que mudou o contexto, ele teve que mudar a tomada de decisão. Toda tomada de decisão leva tempo, tá? Só que não pode demorar muito. O fato de você demorar muito tempo para tomar uma decisão é pior, às vezes, do que tomar uma decisão que não era melhor. Ele é talvez a segunda melhor. Mas não tomar nenhuma decisão é uma decisão ruim em si. Então, um exemplo, eu gosto de falar, eu falei hoje na aula de manhã, não sei se vocês já assistiram um filme, chama Sully, e o filme Sully, ele fala sobre uma história real que aconteceu, que um avião decolou ali do aeroporto de Nova York e perdeu logo depois da decolagem as 2 turbinas, por aves que entraram nas turbinas, e o piloto estava com o avião lotado de passageiros, né? Não era avião de passageiro, e ele teve que tomar uma decisão da onde que ele ia pousar. Então tinha 2 aeroportos que ele saiu e um outro, e tinha o Rio Hudson. E ele tomou a decisão de descer no rio. E salvou todo mundo, assim que pousou, deu tempo de retirar os corpos de bombeiros e todo mundo tirou todo mundo, mas ele perdeu o avião, né? E daí, quando foi avaliado pela aviação civil, levaram ele para o tribunal para avaliar se ele fez a tomada de decisão correta ou se ele deveria ter voltado para o aeroporto. E como que eles fizeram essa avaliação? Através de simulação. Daí aconteceu, quando chegou na hora lá no tribunal, passaram um filme de uma simulação que se ele tivesse virado e voltado para o aeroporto, ele teria conseguido pousar no aeroporto e queriam condená-lo pela tomada de decisão ruim. Mas ele era muito experiente nesses fatores aqui de habilidades não técnicas e ele fez 2 perguntas. A primeira foi, quantas vezes vocês tiveram que simular para conseguir pousar? E daí eu não lembro o número, mas era tipo mais de 20. Ele falou, então, eu tinha uma chance, com 200 vidas a bordo. Eu não tinha a chance o privilégio que vocês tiveram de ficar tentando várias vezes. E daí ele falou a segunda coisa, qual foi o tempo de tomada de decisão? Quanto tempo depois que você perdeu as turbinas, você decidiu que você ia para esse aeroporto que você escolheu? Ele falou, não, imediatamente, assim que baixa a turbina, a gente já começou a direcionar. Falou, então, isso não é real, né? Tomar decisão demanda tempo. Você tem que analisar os contextos. Ele teve que primeiro ver pelos aparelhos que tinha perdido as 2 turbinas, entender o que estava acontecendo, avaliar quais eram as opções que ele tinha, quais eram os riscos, para decidir qual que era a melhor opção e daí sim tomar essa decisão. No mínimo 30 segundos, no melhor dos mundos, né? No melhor dos mundos, 30 segundos entre perder as turbinas e começar a ir para algum lugar. E quando colocaram esses 30 segundos, não conseguiam mais pousar no aeroporto. Então ele fez a tomada de decisão correta. Isso, assim,
sem ter cálculo de computador. Isso é experiência, tá? Experiência, é tática. E mesmo se fosse assim, na lata, o risco de dar errado era muito maior do que se ele tivesse pousado no Rio Hudson. Então, priorizar as vidas, obviamente, foi a decisão correta, mas infelizmente ele teve que provar isso de uma maneira ruim, né, no tribunal e tal, mas assim, ele conseguiu também exemplificar a importância de decisões, dessas habilidades não técnicas e como ser treinado nelas é importante. Se tomar a decisão dele tivesse sido mais demorada ainda, ele ficasse, não, mas calma aí, vamos calcular de novo, vê de mesmo se não dá para ir no aeroporto. Não, mas traça para outra, será que não tem terceiro aeroporto? Daí talvez nem no Hudson ele tivesse tido tempo de chegar. Então, às vezes, a melhor decisão é a que dá para fazer no momento, prezando a segurança. Depois que salva todo mundo, tudo bem, vamos discutir. É igual paciente. Depois que está na UTI, salvou, fez crico, daí eles vêm. Eu já indiquei uma crico na sala de trauma, e depois que estava na UTI, vieram questionar se era a melhor decisão ou não. Que poderia, talvez, ser entubado. Falei, bom, agora a gente pode conversar, pelo menos o paciente está vivo. Não adianta nada querer ter essa discussão depois que o paciente morreu. E é muito mais fácil criticar quando você não está no calor da emoção, porque você não tem esse tempo de tomar decisão. Você foi para casa, pensou, pegou o livro, olhou quais eram as opções. Daí é diferente, não é o mesmo contexto de emergência. A evolução da medicina, né, no ensino passa pelas essas habilidades não técnicas. Isso tem sido valorizado cada vez mais, porque a gente aprendeu, talvez não da maneira mais legal, que isso influencia no desfecho, né, dos pacientes. Então, no currículo de medicina, hoje tem os OSCEs, nas residências médicas é obrigatório, pelo menos no Canadá, e agora eu vou mostrar que aqui no Brasil, na matriz do programa de anestesiologia, isso também é obrigatório, e virou parte integral da avaliação de desempenho. Hoje a gente não consegue falar que um residente é competente ou está pronto para atuar fora sem a gente avaliar as habilidades não técnicas também. Eu vou falar um pouco de como a gente pode usar a simulação tanto para ensino como para avaliação dessas habilidades não técnicas. E aqui eu tenho alguns exemplos do Canadá que a gente usa, algumas maneiras que a gente usa para ensinar isso. Eu vou falar delas agora. Esse CanMeds Framework, só pegar uma água que eu tô na garganta, tá? Esse CanMeds Framework, ele é um documento que foi criado em 2015 pelo Canadá, que rege toda a educação médica no Canadá, desde o aluno de medicina até continuação continuada, de pacientes já de especialistas, de médicos da família, etc. E o que ela fala basicamente é que nós precisamos de 7 competências para ser um bom médico. E são as que estão ali. E a gente tem no meio a parte de ser médico, ser o expert, né, da área médica, é aquele conhecimento de livro, saber fisiologia, saber farmacologia, saber anatomia, isso está aqui no meio. Mas a gente tem que ter esses outros 6 fatores, porque senão a gente não consegue utilizar esse conhecimento de forma eficaz e de melhor maneira para o paciente. E daí passa por ser um bom comunicador, ser um profissional ético e que segue também as melhores condutas da profissão, ser um scholar, que você ser acadêmico, estar sempre atualizado, se manter atualizado com novos medicamentos, novas condutas, novos guidelines, sempre prezar pela saúde do paciente, então você lutar pelo melhor do seu paciente, ir atrás de conseguir um leito, atrás de conseguir o melhor ventilador, conseguir brigar com a administração, com políticas públicas, etc. Ser um bom líder e ser um bom colaborador. E líder, todo mundo na medicina é líder. E não você gerencia equipe sempre, né? Seja profissionais ou os outros profissionais da área de saúde, seja lidando entre trazendo a família para junto da equipe de saúde. Então, essa capacidade de liderança é fundamental, tá? E daí aqui a parte de colaboração, que ninguém na medicina faz tudo sozinho. Quando tenta fazer tudo sozinho, o desfecho não é bom. E uma das maneiras que se viu de tentar trazer essa avaliação para a área médica foi essas EPAs que a gente fala em inglês, que é quando você ter um avaliador, então um professor ou alguém que é um profissional mais experiente que está ali ensinando, né, um aprendiz em qualquer situação, pode ser eu fazendo um curso de educação continuada, por exemplo, eu não faço ultrassom de veia aérea que a gente estava falando, a doutora Vanessa faz. Se eu for aprender, nessa situação, eu sou aprendiz. Ela vai estar na posição de me supervisionar.
e ela poderia fazer um EPA em mim. Seria que, a partir do momento, depois que eu aprender, depois que eu já tivesse feito algumas vezes, ela vai avaliar se ela confia que eu consigo fazer aquele procedimento de forma segura. E a gente fala confia porque a ideia é você ter essa noção. Eu colocaria meu filho para fazer esse procedimento na mão desse profissional? Sim ou não? Minha mãe, meu melhor amigo, alguém que você tem um lado emocional aí nessa quando você usa a palavra confiança. Porque é muito fácil a gente falar, tudo bem, mas se fosse minha família, eu mandava para outro médico. Então não é bem assim. Então você não acha que ele é bom. Né? Então, quando você confia, daí você fala que você confia, você realmente passa aquele aluno naquela competência. E daí a gente pode ter várias competências. Competência pode ser desde falar que sabe passar um caso na RPA, como pode ser uma sua competência mais complexa, como, por exemplo, sabe passar um acesso central. Então, tem vários. As competências podem ser técnicas ou não técnicas, podem ser naquelas áreas de conhecimento que eu tinha falado, pode ser na área de habilidades ou na área de atitude. É uma pessoa que consegue entregar uma notícia ruim para a família? Se você tem um paciente, por exemplo, na oncologia, é obrigatório, eles têm que saber como que você dá um diagnóstico de um câncer terminal para um paciente de 40 anos. Como é que você vai fazer isso? Tem técnica? A pessoa sabe fazer isso? É competente para fazer isso? Isso é parte integral da atuação da especialidade, em alguns casos, na maioria dos casos. A matriz de competências da residência médica em anestesiologia do Brasil, essa resolução número 11 de 2019, ela cita quais são as competências esperadas de cada ano da residência. Você vai ver que no R1 fala da parte de respeito, cuidado, interação com os pacientes, valores culturais, crenças e religião, que é uma competência não técnica. E ao término do R3, você tem que saber avaliar vantagens e desvantagens de cada técnica, decidir durante a anestesia se você precisa aplicar variantes ou mudar de anestesia, resolver dificuldades inesperadas. Tudo isso passa pelas 4 categorias de habilidades não técnicas que a gente estava falando. Aqui tem saber tomar decisões sobre condições adversas, com controle emocional e equilíbrio, aplicando liderança para minimizar eventuais complicações, mantendo consciência das suas limitações. Avaliar, planejar e executar os passos de determinado procedimento de forma sequencial e organizada. Isso é praticamente a definição da Non-Technical Skill Task Management. Tá? Comunicar-se de forma clara e objetiva com cada componente da equipe para obter o melhor desfecho. Então, como que eu e a gente lá na Universidade de Toronto ensina non-technical skills para os anestesiologistas, né, para os residentes em anestesiologia? Nós temos por volta de 20 a 25 residentes por ano e são 5 anos, então nós temos praticamente 100 residentes. E eles passam em simulação em diversas situações diferentes, né? Então, quando eles passam num hospital, às vezes eles fazem mais a TLS, a CLS, em outros hospitais eles vão fazer mais de pediatria, outros eles fazem mais de procedimento e habilidades técnicas, como intubação, fibroscópio, etc. E um dos lugares que eles passam é no meu hospital para fazer o treinamento de habilidades não técnicas. Então, do R1 até o R4, uma vez ao ano, eles têm que passar no treinamento de habilidades não técnicas. Eles vão ficar no centro de simulação por 4 horas. São 4 residentes, um R1, um R2, um R3, um R4. E a gente vai fazer 4 cenários. E eles participam de 2 cenários ativamente, 2 observando, tá? E depois do cenário, a gente faz o debriefing, que é a reflexão sobre o que aconteceu. E daí todo mundo participa, e é muito legal que quem estava assistindo traz uma perspectiva externa, né? De eles não estavam envolvidos ali no calor da emoção. Às vezes eles conseguem observar coisas que quem está ali envolvido diretamente pode não observar. E o debriefing, que é essa reflexão após, ela é fundamental para o aprendizado em simulação. Não existe aprendizado em simulação sem debriefing. Se você pegar os melhores manequins lá da Laerda, os mais top de linha, jogar aqui, ó, numa mesa, trazer um monte de interno e deixar eles aqui por 2 horas, por uma cama, ninguém fala nada, deixa eles aqui, eles brincam, tal, sai, vai todo mundo embora e ninguém aprendeu nada. Só gastou o tempo ali do pessoal da Laerda de trazer as coisas aqui. Porque o que aprende é na reflexão. Então, isso vale para a prática clínica, que depois de eventos adversos, de atuação clínica, tem que ter discussão com alguém que é mais experiente para refletir o que eu podia ter feito diferente. Você teria feito isso? Mas eu fiquei na dúvida ali, na hora que começou a sangrar, e aí, o que seria feito? O que a gente fez aqui, essa reflexão de caso clínico é onde ocorre o aprendizado. A gente só lê o caso do que aconteceu com o paciente, sem essa discussão que a gente teve, não leva aprendizado. E na simulação, menos ainda, tá? Então, simulação tem que ter essa discussão. Tem várias maneiras de fazer, não existe uma
comprovadamente superior à outra, mas existem algumas que são mais validadas como sendo mais eficazes, sendo eficazes. Não tem superioridade entre elas, mas tem umas duas técnicas. Uma delas é que eu gosto muito, é o Pearls Framework, e tem o outro que é o GAS, que é Gather, Analyze, Summarize. Eu prefiro esse, que foi descrito em 2015, que tem um approach bem simples e que é muito flexível, dá certo para qualquer situação. E esses dois autores, um é dos Estados Unidos, eu não lembro agora a faculdade, e o outro, o Adam Chang, ele é de Calgary, canadense. E aqui é um resumo, não precisa se preocupar em ler tudo que está escrito aqui, mas eu vou só dar aqui para vocês verem que são 5 fases, tá? A primeira fase é só você dar tranquilidade para quem vai aprender que é um momento de aprendizado, que tudo que vai ser falado ali vai ficar ali, que você não vai dar nota, que é um ambiente seguro, que eles podem se expressar, etc. Que é fazer as pessoas ficarem confortáveis para participar. A segunda etapa é depois da simulação. Então, geralmente a gente faz a primeira antes de entrar, mostra onde ficam as coisas, para o pessoal saber onde está, se familiarizar com o ambiente. A segunda é reações. É aquele momento que a pessoa acabou de sair de uma simulação. Então, a gente faz uma simulação, às vezes é um cenário complicado, daí sai, eu tenho aqueles 30 segundos que geralmente o aluno vai falar alguma coisa. Ou ele vai falar verbalmente, ou o corpo vai me falar. Então é aquele paciente que sai assim, chateado, ou vai fala, meu, não acredito, não sei o quê, não dá. O que que eu fiz aqui? O que foi aquilo? Não sei o quê. Ou sai e fala assim, nossa, arrasei, foi muito legal, sai feliz e tal. Essa primeira reação é muito importante para mim como debriefer, porque eu consigo pegar qual foi o principal problema. O que que foi a emoção? Onde que pegou? Que às vezes é porque fica estressado, fala, meu, travei. Às vezes eu falo assim, travou, eu já sei que foi geralmente a carga cognitiva que a gente vai ter que trabalhar. Ou fala assim, meu, eu não conseguia escutar o que estavam falando, tava muito barulho na sala, vou trabalhar a equipe. Ou fala assim, meu, eu tinha 10 coisas para fazer, eu não sabia o que fazer primeiro. Prioridade. Então, geralmente eu pergunto, na reação ali, vem a primeira categoria, assim, o de ouro. Depois a gente vai descobrir quais são as outras. E essa parte inicial é bem curta. Eu quero, numa palavra ou duas, uma frase ali no começo. Às vezes eu nem pergunto se está vindo, se eles estão falando sem eu ter que perguntar. E depois eu faço a descrição. A descrição, principalmente quando eu estou ensinando habilidades não técnicas, é falar exatamente o que era o caso. Para que não tenha dúvida, eu falo, ó, esse era um caso de choque hemorrágico com hemoptise, com problema de dificuldade de via aérea, que depois o paciente conseguiu entubar, levar o paciente cirúrgico, fez o procedimento, e o paciente veio a óbito na UTI 3 dias depois, relacionado à falência de múltiplos órgãos, hipotermia e hipocalcemia, por exemplo. Então, em 2 ou 3 frases, a gente resume o caso, para todo mundo saber o que era o caso. Depois disso, a gente vai entrar na análise. Eu falo, bom, agora que a gente está todo mundo entendeu o que aconteceu, vamos conversar sobre aqui as habilidades não técnicas. Então, eu tenho, dentro da fase de análise, tem 3 técnicas principais que a gente usa. Uma chama Plus Delta, que é você perguntar o que você acha que foi bem, o que você acha que a gente fez que deu certo. Daí vão falar, eu acho que foi legal, a gente colocou ali na sala vermelha, a gente colocou oxigênio, chamou ortopedia, pediu reserva de sangue, eu teria realmente tentado chamar anestesia, a anestesia não estava disponível, preparei material de intubação, etc. Tá bom. O que você teria feito diferente? Poxa, a gente achou que dava para levar para tomo, não deu. O paciente começou a ter hemoptise e daí ficou difícil de intubar. Acho que numa situação futura, eu consideraria intubar antes. Essa reflexão já levou a um aprendizado. Que a próxima vez que tiver esse paciente, eles vão falar, poxa, aqui a prioridade é fundamental. Então, essa discussão já é uma coisa que já, só de perguntar o que achou que fez bem e o que achou que não fez, já levou uma reflexão importante. E daí eu trago, às vezes, a pessoa que está observando. Eu falo, para você que estava aqui na sala, o que você achou? Ficou claro para você que ia ter um desfecho desfavorável? Ou você acha que realmente você teria feito o mesmo? Ele ia falar, poxa, como eu estava aqui olhando, eu vi que estava soprante a lesão, que estava piorando, estava cada vez borbulhando mais. Daí o cara que estava lá na simulação, ou estava lá às vezes atendendo, fala assim, poxa, eu não vi, eu vi no começo, mas depois eu fui pegar oxigênio, fui passar ligar no banco de sangue, e eu não percebi que estava piorando ali a situação. Então, às vezes, quem está de fora traz uma perspectiva diferente. Então, é muito importante envolver todo mundo. Daí, a segunda maneira, então, a primeira técnica é esse Plus Delta, a segunda é quando a gente dá feedback direcionado, que é quando você tem que falar o que é o correto. Então, eu falo assim, nessa situação, você tinha que ter feito isso. Então, por exemplo, tem uma parada, eles vão lá e fazem uma dose errada de epinefrina. Eu falo, não, em situação de parada, a dose de epinefrina é 1 miligrama.
Então, assim, você está informando, ensinando algo que não está muito aberto à discussão. Às vezes, é mais usado isso para habilidades técnicas, mas às vezes eu uso também para habilidade não técnica. Então, eu falo, ó, nessa situação, você tinha que ter avisado o time que o paciente estava sangrando. Você não avisou o cirurgião, não tinha como saber. Ou você não avisou o cirurgião que você perdeu a via aérea e você começou a manejar sem o cirurgião saber. Isso atrapalhou o cirurgião, que demorou mais 2 minutos para perceber o que estava acontecendo. Então, daí é um feedback direcionado. Eu tenho que avisar que alguma coisa ali tem que ser feita de maneira diferente. E a última, que é a mais valiosa, é o que a gente chama em inglês de Advocacy Inquiry. Advocacy Inquiry é quando você faz uma afirmação seguida de uma pergunta. Então, como é que funciona isso? Você vai falar algo que você observou, tem que ser algo objetivo, não pode ser uma opinião. Então, não pode falar assim, nossa, você estava estressado, hein? Isso não é é uma opinião. Agora, se eu falo assim, nossa, doutora Vanessa, você estava falando alto, eu vi que você estava gesticulando, seu tom de voz estava bem, parecendo, assim, mais grave, e você estava falando um volume muito alto, usando palavras, assim, mais pejorativas. Eu descrevi uma atitude, eu não emiti minha opinião, que é porque ela estava estressada, que ela estava com medo, o que que era. Daí você faz você fala o que que você acha ou que você teria feito. Então eu falo assim, nessas situações de estresse, eu geralmente tento me comunicar de uma maneira assertiva, mas sem gritar ou sem ofender o outro membro da equipe. Mas eu queria saber de você, daí vem a pergunta. Eu queria saber de você, o que estava passando na sua cabeça? O que que você acha que levou você a agir dessa maneira? Quando você faz essa pergunta, principalmente se você realmente tem uma curiosidade de saber o que está acontecendo, porque você não se assume que você já sabe o que está acontecendo, às vezes você se surpreende com a resposta, porque você aprende muitas vezes de que tem outras perspectivas, outras maneiras de fazer as coisas corretas. E é daí que sai o valor enorme da simulação, porque é daí que fica a discussão mais rica. Então, eu, por exemplo, às vezes nessa situação que a gente falou do Vitor, ele poderia ter falado, ó, eu poderia ter falado, então, quando eu vi que era uma lesão soprante, paciente de estatura 93%, eu teria entubado. Mas eu queria saber de você, o que que levou você a achar que dava pra gente ir pra tomo e que depois acabou que o paciente teve um baptismo? Daí ele ia falar, ele falou, ó, eu também fiquei na dúvida, na hora eu fiquei na dúvida, não sabia o que fazer, mas eu tinha que tomar uma decisão e eu estava muito preocupado da altura da lesão, achei que dava tempo de fazer tomo e infelizmente não deu. Daí a gente vai discutir, tem uma coisa correta, tem uma forma correta, não tem? Tem benefício? Qual que seria o caso? Às vezes não tem, tem resposta, a gente vai ficar reflexão. Às vezes, essa reflexão leva a gente a discutir um algoritmo, ou discutir qual que é a prioridade, fala, não, no algoritmo de via aérea, realmente a gente começa com a primeira tentativa, na segunda tem que trocar de pessoa, mudar a posição, depois você pode fazer vindolaringo, e daí a gente vai discutir alguma coisa que leva a um aprendizado. E a última fase é um resumo, né? Então, depois que terminou tudo, o que que fica? Então eu pergunto, e aí, de tudo que a gente discutiu, o que que você vai levar para amanhã? Se você tiver que fazer uma mesma situação amanhã, você faria o que diferente? E daí a pessoa tem que ver de tudo que ela discutiu, o que que realmente sobrou ali. E depois que enxuga, o que que sobra, né? E daí é a parte que vale a pena. Às vezes a pessoa vai falar, poxa, eu acho que eu, numa próxima situação, eu vou, mesmo se eu estiver na dúvida, e se eu for para toma, acho que eu vou querer ir com o anestesista, eu vou querer ter o videolaringo perto. Ou eu vi que que o aspirador parou de funcionar, eu acho que na sala de trauma a gente podia ter dois aspiradores, porque se um parar de funcionar é bom ter um segundo. A maioria de salas de traumas tem mais de um aspirador. Então, por exemplo, essa seria uma situação que você levaria ali de um debriefing, de uma simulação, ou de uma discussão de caso, que pode melhorar a segurança do paciente no futuro, que não tem nada a ver com medicina, né? Ter dois aspiradores ou um, não precisa ser médico, precisa ser engenheiro para fazer isso na parede, não tem nada a ver. A gente faz avaliação dessas competências na residência de anestesiologia. Antes eles poderem prestar a prova de título, eles têm que passar em 5 cenários de alta complexidade. E daí a gente avalia a parte técnica, tem um checklist para a parte técnica, e para a parte não técnica, a gente tem essa tabelinha, que fala que a parte de gerenciamento de tarefas, trabalho em equipe, consciência situacional e tomar decisão. E daí aqui tem algumas subcategorias para ajudar o avaliador a saber categorizar o que que é cada coisa. Quando eu avalio, eu não coloco uma nota para cada um, mas eu gosto de ler aqui, e eu coloco uma nota de 1 a 4, que está aqui, e aqui fala o que que é 1, o que que é o 4. Então, 1 seria que a atuação colocou em risco o paciente, ou poderia ter colocado a segurança do paciente em risco, e precisa ser, o residente precisa passar por um plano de recuperação ou de ensino.
E daí tem o 2, o 3 e o 4 é que a atuação foi consistentemente em alto nível, priorizou a segurança do paciente e poderia ser um exemplo para outros. Então, esse é o 4. E daí o 2 e o 3 é ali intermediário. Então, a gente avalia cada uma dessas e a gente leva isso em consideração junto com o checklist de habilidades técnicas. Então, uma pessoa que faz todo o checklist, mas vai muito mal na parte não técnica, pode sim reprovar o cenário. E daí não conseguir prestar a prova de título, ter que refazer o cenário, ter que participar às vezes de outras simulações, voltar para fazer o mesmo cenário, até a gente achar que eles são competentes nesse cenário. E agora, só para terminar, uma curiosidade aqui. Isso aqui foi na época do Covid, acho que o Covid foi meio traumático para todo mundo, no mundo inteiro. E uma das coisas que foi meio traumatizante era colocar equipamento de proteção. E lá no St. Michael's a gente teve um problema sério que a gente não tinha protocolo de equipamento de proteção para a área de centro cirúrgico. Os protocolos que existiam para ebola, etc., não levavam em consideração paciente cirúrgico, né? Então não tinha questão de esterilidade, de cirurgião, não existia isso, era uma coisa de UTI, né? Então, quando a gente chegou, o pessoal do NDMI falou, ó, tá aqui, usa esse daqui, né? E falou pra gente usar isso aqui. O que vocês acham que aconteceu? Foi o caos. Por quê? Não dava levando em consideração que tinha que ser estéreo. Quando eu colocava algo na parede, que a gente começou a tentar fazer algo parecido com isso no centro cirúrgico, o pessoal achava lindo essas fotos, né? Ó, de longe não parece bonito? Eu achei bonito, achei legal. Você vê aqui o negócio. Você consegue ler o que está escrito aqui? Eu não li nada, não dá para ler. E daí mesmo você fala assim, ah, mas é porque está na tela. Não, é porque não dá para ler, porque tá pequeno. Se estivesse na parede aqui, eu e uma pessoa de 60 anos que está sem óculos, ou que está com óculos de leitura, tem que chegar perto, não dá, entendeu? E daí o que acontece? Qual que é a utilidade dessa foto? Você está aprendendo a amarrar o seu avental vendo essa foto? Não tá. O que você precisava era saber que essa fase é a fase do avental. Mas você não precisa dessa foto, essa foto é completamente inútil. Mesma coisa aqui. O que que ela está te ensinando aqui? Nada, que você tem que colocar a máscara. Então, assim, essas fotos a gente percebeu ao longo do tempo, demorou para aprender isso, e a gente fez muitas simulações para ver onde estavam os erros. A gente viu que ninguém estava conseguindo ler, daí a gente tentou mudar, daí a gente começou a aumentar, achou que era foto, aumentava a foto, mudou outras fotos, viu que não era foto, aumentou a fonte, daí tinha frases enormes, não conseguia. Daí a gente foi várias simulações, a gente tinha um centro cirúrgico que tinha câmeras e microfone para qualidade de segurança, e estava vazio, não estava tendo cirurgia, e a gente fez mais de 400 simulações. 400 pessoas, desculpa. 400 pessoas passaram por simulação. Então, deve ter tido umas 80 sessões de simulação com toda a equipe, cirurgião, enfermeiro, até o pessoal da limpeza do centro cirúrgico entrou na simulação. E a gente chegou, depois de várias simulações, nessa forma final. Porque a gente viu que a maior parte das sequências era problema de seguir sequência, então pulava etapa porque não tinha número, né? Aqui o número era pequeno, mas vários dos sinais que tinham dos pôsteres não tinham sequência. Então a pessoa falava assim: qual que é a próxima etapa? É aquela, depois da luva. Qual que é o? Daí tinha luva, tinha luva, 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 ou lavar a mão, lavar a mão, lavar a mão, lavar a mão. Daí o pessoal pulava de um lavar a mão para o outro e pulava etapa. Daí a hora que tinha que voltar, contaminava tudo, tinha que começar tudo zero. Então a gente colocou os números e a gente colocou as palavras-chave. Eu não preciso falar colocar a máscara, ou aqui, ó. Aqui, ó, colocar o N95 e explicar toda a técnica. Todo mundo já tinha que saber que era o N95, aqui só tinha que saber que era para colocar o N95, ajustar e ver se tinha vazamento. Então a gente colocou o mínimo de informação possível, de maneira clara, e a gente criou um sistema de par, que uma pessoa observa enquanto o outro se veste para ver se está fazendo certo, se contaminou, depois troca, tá? E em situações, daí surgiu questões clínicas que não tinha outra pessoa para fazer. E daí a gente espalhou vários espelhos no centro cirúrgico que era para a pessoa conseguir se observar colocando, por exemplo, a máscara, que era uma coisa super barata, que não tinha. Então hoje o nosso centro cirúrgico tem um monte de espelho no corredor, que é da época do Covid, para observar se você está paramentado corretamente, se você não está cruzando, se ficou acima da orelha, está abaixo da orelha, etc. Que era muito difícil de ver e gerava muita contaminação. O pessoal tentava resolver, ficava tateando para ver onde estava, o que estava sobrando, etc. E daí, nessa situação de se você está contaminado ou está se desparamentando, principalmente, era onde aconteciam as contaminações.
Então, tudo isso para falar que a simulação não é só para ensino, não é só para avaliação. A gente usou, por exemplo, para melhorar um processo que levou a melhora A gente teve nenhum caso de contaminação no centro cirúrgico. Dentro do centro cirúrgico não teve, porque geralmente quem teve do centro cirúrgico que pegou Covid foi fora do hospital. Ou em UTI, acho que teve contaminação, mas no centro cirúrgico não teve. Esse daqui foi um artigo que foi publicado pelo grupo de simulação do St. Michael's e eu participei nesse artigo da parte do centro cirúrgico. E a gente colocou justamente sobre essa questão de ter que atualizar um procedimento que era destinado para uma área não cirúrgica para um procedimento cirúrgico onde a esterilidade e o processo é muito diferente. Nenhum cirurgião queria tirar a luva antes de tirar o avental. Todo cirurgião faz assim, ó, pum, no final. Puxa aqui, ó, até arrebenta, traz o cordão. Eles estão com a luva suja, de sangue, etc. Então, eles tiram por aqui, eles batem no peito assim e tiram. E na UTI, não. Eles tiram a luva, tira a primeira luva, daí tira a outra, lava a mão, daí volta, tira não sei o que, lava a mão. E no cirurgião não dava. Então, a gente falou pro cirurgião fazer isso, eles falaram, nem a pau. O cirurgião trauma lá falou, eu não vou, eu acabei de enfiar a mão numa barrigada todo sujo, sangue até o cotovelo, eu vou tirar a luva e expor minha mão ao sangue? Não vou. Então, a gente teve que conversar, daí vai para mim, volta para mim, vai para o cirurgião, e foi processo nada pacífico, nem amigável, mas deu tudo certo. Eu só vou falar do futuro da simulação, que é uma ferramenta, não é um currículo. Então, para quem faz currículo em medicina, você sabe que currículo não é o método de ensino. Primeiro você tem que ver o que você quer ensinar, quais são os objetivos, o que você vai ensinar, quem são os alunos, é aluno de primeiro ano, aluno de quinto ano, aluno de sexto ano, quantos alunos vão ser? Vai ser um grupo de 4, vai ser um grupo de 100? Quanto tempo eu tenho? Vai ser uma coisa que eu estou falando de aprender num semestre, ou estou falando de aprender numa sessão de 2 horas. Tem 1 zilhão de coisas que tem que considerar antes de você chegar no ponto e falar assim, como que eu vou ensinar isso? Porque você vai falar assim, tem a parte teórica, daí depois eu vou ensinar, tipo, então, vamos supor que a intubação, vou ensinar primeiro a anatomia da via aérea, depois a gente vai falar sobre o laringo, daí vai fazer no boneco, depois vai fazer na parte clínica. Daí, quando chegou nisso, daí você vai ver, a simulação é uma boa ferramenta para essa fase, nesse grupo de pessoas, para ensinar isso? Daí sim, você vai ter um resultado bom. Agora, eu trabalho com simulação, tem um monte de gente que bate lá na minha porta e fala assim, doutor, eu quero ensinar anestesia cardíaca, eu queria fazer simulação. Eu falo, legal, o que você quer fazer? Eu quero fazer simulação, tem um boneco super legal, assim, cirúrgico que dá para fazer ultrassom agora, dá para ver o coração. Eu falei, bacana, o que você vai ensinar? Anestesia cardíaca. Eu falei, então, mas a anestesia vai ter que ter um pouco mais de foco, né? O que a gente vai ensinar? Qual que é a sessão? E daí falar, não sei, vai então. Então você precisa primeiro ver o que você quer ensinar, para quem, com quem que vai dar aula, que não sei o quê, para depois a gente ver se a simulação é uma boa ideia. Muitas vezes não é a melhor ideia, não precisa. Você pode só dar uma aula, você pode só mandar ler um artigo, ou não sei o quê. Outras vezes é uma ótima ideia, mas precisa primeiro ver se é adequado ou não. Simulação é uma ferramenta, não é o currículo em si. Simulação sem reflexão e discussão não gera aprendizado. Tem que ser feito por pessoas experientes para fazer as partes de discussão. Geralmente, vários professores que já estão ensinando muitos anos na parte clínica conseguem fazer essa transição de uma maneira mais fácil, porque já tem experiência em ensinar, em perguntar para o aluno o que ele achou, o que poderia ser feito diferente. A gente naturalmente desenvolve essa habilidade. Mas, num ambiente de simulação, você tem que ser um pouco terapeuta. Então, nosso fellow demora 1 ano para eu conseguir formar um fellow que sabe fazer um debriefing bom, usando todas as técnicas de maneira eficaz. Um debriefing, mais ou menos, já é melhor do que nenhum debriefing, né? Mas, assim, se você quiser trabalhar, você ter um centro de simulação de alto nível e ter o melhor resultado possível da sua simulação, dos seus recursos, você tem que ter um profissional que saiba fazer um debriefing bom. Há muitas maneiras de ensinar non-technical skills, que eu falei hoje, né? A simulação é uma delas, mas muita gente não tinha simulação na época do Dr. Gustavo Fraga, lá na turma 25, e a simulação era lá na sala do trauma, na sala de emergência. E nem por isso eles não aprenderam a se comunicar em equipe. Só que a curva de aprendizado era mais longa, né? Era na experiência, aprendendo, tomando tombo lá na frente. E a gente hoje quer evitar expor pacientes a riscos desnecessários, o próprio médico a riscos desnecessários, estresse, né, de tudo, e proporcionar essa curva de aprendizado, fazer que ela seja mais rápida, que a pessoa saia da residência já competente nessas habilidades e sem risco aos pacientes. Por isso que a simulação tem um valor muito grande. Eu acho, na minha opinião, que a simulação vai ser usada cada vez mais, e não só mais frequentemente, cada vez mais cedo, né? Hoje, eu acho, na minha visão, que é inaceitável um aluno tentar entubar um paciente se ele nunca entubou um manequim.
na minha opinião. Eu acho que se fosse algum familiar meu, o pessoal perguntasse, o aluno pode entubar? Eu ia perguntar, ele já entubou pelo menos o manequim? Se a pessoa resposta fosse não, eu provavelmente ia falar que não. E eu acho que isso não é ser chato, né? Ninguém aqui aceita entrar num voo de um avião com um piloto que nunca voou no simulador e conseguiu pousar o avião. Isso a gente acha na sociedade completamente óbvio. Mas na medicina isso vai ser cada vez mais óbvio também. Ninguém vai querer ser o primeiro a ser você aprender um acesso central num paciente de UTI, sendo que você nunca passou um central, não sabe a técnica, não viu, não tentou num manequim antes. Então eu acho que a simulação tem um valor muito grande. Tá bom? Agradeço todo mundo por ter ficado, o pessoal online, principalmente quem está aqui presencialmente também, pela paciência e por terem também vindo hoje à noite. Obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor. Não sei se tem online também. Se tiverem pergunta, tem o chat, eu acho, né? Para perguntar, não? Então tá bom, não tem ninguém lá. Sim. Obrigada. Parabéns, Felipe. Bom, meu nome é Andréa, sou pediatra, sou da emergência, sou a coordenadora do Centro de Simulação da Unicamp também. Ô, Felipe, bom, primeiro uma honra estar aqui, né, te assistir. Felipe foi meu aluno, agora é um professor renomado, muito importante, muito legal estar aqui te assistindo. Obrigado. Eu que Excelente agradeço. aula. Ô, Felipe, eu queria te perguntar uma coisa. Como que vocês lá fizeram para contaminar as pessoas a darem aí a importância que a simulação tem dentro do ensino médico? A gente sabe que a partir do momento que veio aí a pandemia, todo mundo só falava em simulação. E a gente viu muito isso no nosso centro de simulação. Ah, não pode ir, não posso ir no hospital e tal. Ah, então vou fazer simulação. Mas você já fez alguma vez simulação? Não, nunca fiz. Não, mas é na simulação, mas é na simulação. Então, na verdade, são duas perguntas. Como fazer com que as pessoas deem a devida importância para a simulação? E o que vocês fizeram para começar a ensinar esses professores? Então, essa é a minha pergunta. Vou começar pela parte de como que a gente usa no ensino médico, introduziu, né? Primeiro, algumas coisas se tornaram obrigatórias. Às vezes é o único jeito. Então, por exemplo, a parte de não técnico skills é obrigatório. Você não gosta de simulação, não gostar. Residente não tem a opção de não fazer. Ele não pode prestar prova de título se não fizer, não passar na prova. Então, tem algumas coisas que tem que se tornar obrigatórias. Igual você não pode virar um piloto sem fazer voar no simulador. Então, algumas coisas se tornaram obrigatórias. Óbvio que depois você tem outras maneiras, você ter cenários mais engajados, ter professores que ensinam bem, ter um debriefing bom, você faz com que eles queiram voltar, né? Eles veem um valor e voltam, né? Mas algumas coisas, por exemplo, laboratório de aprender a entubar, então, são estágios obrigatórios dentro dos rodízios. Então, quem vai para UTI, na anestesia, por exemplo, aluno de graduação, é obrigatório fazer as sessões de vias aéreas. Agora, a questão de como a gente ensinou, que isso que você falou é muito verdade, eu não sei se eu tinha comentado com você, o nosso centro de simulação lá ele é terceirizado. Então, ele é praticamente independente ele fica no hospital, mas ele é gerenciado de maneira independente. Então, tem o gerente do centro de simulação, todo mundo que usa paga, tem os departamentos tem que pagar pelo uso, então ele tem que gerar lucro, ele tem prestação de contas, tudo isso. Com isso, eles também conseguem ter um pouco mais de controle do centro de simulação. Então, o nosso centro de simulação, por exemplo, ele é acreditado pelo Royal College do Canadá. Isso significa que são poucos no Canadá que são acreditados, mas significa que algumas atividades que a gente faz lá, os médicos podem declarar como ter certificado e colocar na educação continuada, que é obrigatório para todo especialista no Canadá. A cada 5 anos, você tem um tanto de educação continuada que tem que fazer. Então, são 3 áreas de educação continuada. O setor 1, ele é atividade tipo reunião de discussão, igual a gente fez aqui hoje, ou ler artigo. O 2, se eu não me engano, é revisão de qualidade, ver prontuário, se não me engano. E o 3 é simulação. Então, simulação é separado e tem um número mínimo obrigatório a cada 5 anos de atividades em simulação que é obrigado a fazer. E você só pode contar coisas que sejam em áreas acreditadas. Então, o centro de simulação tem que ser acreditado. E para ser acreditado, não é só estrutura. Envolve a questão de fiscalização da qualidade da simulação que é dada e de debriefing, presença de debriefing, qual que é o framework ou debriefing tool que você vai usar, qualquer ferramenta que você usa para fazer o debriefing, quem que faz, se a pessoa é competente ou não, etc. Então, tem 2 educadores, que são enfermeiros,
que fizeram cursos, às vezes não tem um curso tão extenso, tipo, eu fiz um ano, né, de formação, mas eles fazem aquele curso da Harvard, são 3 ou 4 semanas, eles estudam, eles têm uma formação em simulação, e daí, se alguém que não tem formação quer participar, eles ajudam a formar um cenário, eles trabalham em colaboração, pega a ideia da pessoa, tenta colocar no template do cenário, e daí, se a pessoa vai fazer um debriefing, mas nunca fez, ela é obrigada a seguir. Então, eles têm plastificado isso daqui e eles participam junto do debriefing para guiar a pessoa que está fazendo. Então, eles falam: ó, primeiro você vai fazer isso aqui, você vai perguntar as emoções, depois você vai fazer recapitular o que foi o cenário, depois a gente vai fazer, você vai fazer o plus delta, perguntar o que deu certo e o que não deu. E daí, às vezes, entra ali um code briefing, que às vezes eles participam, eles não têm o conhecimento técnico ou médico, mas eles têm conhecimento da simulação. Então, juntos eles vão fazendo ali. E daí sempre tem avaliação no final, que os participantes têm que colocar se eles gostaram, se não gostaram, se aprenderam, se não aprenderam. E isso passa por um processo de qualidade, que todo mundo é obrigado, qualquer simulação que acontece no centro de simulação, desculpa, eles têm que preencher essa avaliação. E depois de um ano eu recebo um relatório de como que eles estão me avaliando. Então, pessoas docentes que estão com avaliação muito baixa, eles vão então ver por quê e vão ver se você se tem que melhorar. E para você fazer o debriefing sem estar junto com uma dessas pessoas, você tem que ser avaliado por eles com tem uma ferramenta chamada Dash, D-A-S-H, que é para avaliar debriefer. Então, eu faço um debriefing, ele me avalia. Se eu passar, e tem que ser feito todo ano, todo mundo faz todo ano. Daí, se eu passar, eu posso fazer o debriefing sem a presença deles. Caso contrário, eu não posso. Então, eu que treino fellows, quando eu acho que eles estão bons, então eu tenho que ficar junto. Quando eu acho que eles estão bons para fazer sozinho e eu quero dar mais liberdade, eles estão avaliados primeiro pelo educador do centro de simulação. Depois que eles passarem, daí eles podem ficar sozinhos. Então, tem todo um processo ali que funciona bem. Mais alguma pergunta? Você falou muito em avaliação e tal. E aqui eu tenho uma grande dificuldade, na verdade, em treinar instrutores, porque a gente não tem fellowship de simulação, não temos, assim, pelo menos não é comum, né? Acho que a Andréia, né, também não, né, André? E tem muita dificuldade. Por quê? As pessoas, quando entram no cenário, anestesiologistas comuns, eles querem, claro, treinar uma habilidade ou identificar uma situação e fazer algo. E depois, no debriefing, o avaliador, ou seja, quem está fazendo o debriefer, né? Ele muitas vezes peca em ensinar aquela habilidade que, na verdade, não é a intenção. Como funciona isso? Assim, precisa realmente fazer o fellow? Existe algum outro tipo de formação? Você falou que tem esses cursos e tal. E outra pergunta, você precisa ser sempre avaliado a cada, sei lá, um ano, a cada 2 anos, para continuar formando ah, fellows em simulação? Eu sou avaliado anualmente pelo meu centro de simulação, porque eles são acreditados, né, no Royal College. Então, assim, eu tenho a formação, né, eu fiz o Fellow, eu fiz 2 anos e 2 meses de Fellow, mas eu sou avaliado. Acaba que, como eles entram geralmente, eles já me conhecem, estou lá sempre, então, às vezes, essa avaliação, às vezes, nem sempre é formalizada no papel, mas eu sou avaliado. Então, se pessoas que vão pouco ao centro de simulação, que eles sabem que faz pouco, eles vão fazer essa avaliação anual antes de ver, para ver se eles estão competentes ainda antes de continuar. E daí é uma avaliação assim, não é. O objetivo não é penalizar o docente, é falar, ó, você não quer dar uma olhada nisso aqui? Dá uma olhada em como que é o Dash Tools, até a forma de que eles vão ser avaliados para ensinar. Fala, ó, a gente vai perguntar se você falou os objetivos da sua sessão antes de você falar. Então, que tal você começar a falar pelos objetivos? Aí a pessoa acaba fazendo e acaba melhorando o delivery ali, né, do ensino. Sobre a questão de ensinar, é uma coisa engraçada isso. Eu terminei meu primeiro ano de fellow e eu fiz uma reflexão comigo mesmo. Eu falei, cara, eu tô ótimo para ver problema. Eu sei, eu assisto uma simulação, eu falo, cara, esse cara foi péssimo de liderança, não sabe se comunicar, não usa o ossos fechados, isso aqui. Daí depois eu falei, mas o que eu estou oferecendo para eles, além de apontar problema? Que apontar problema, beleza, é a primeira parte, tem que saber identificar, né? Ver o caos e saber por que estava um caos. Mas eu estava oferecendo muito pouco de ferramenta para eles poderem consertar o problema.
E daí eu fui estudar mais um pouco. E eu vi que é um problema grave na medicina, quando a gente ensina. No centro cirúrgico, você já viu, é muito fácil apontar problema, mas poucas pessoas falam o que você pode fazer diferente. Então, uma coisa é falar assim, meu, você tá entubando horrível. Olha, tipo, meu, que intubação é essa? Agora, ninguém sabe falar assim, você tá segurando o laringo, não é ninguém. Poucas pessoas falam assim, você tá segurando o laringo muito na ponta, segura aqui, sobe a mesa, segura seu braço aqui, estica o braço, faz essa postura. A hora que você fala uma coisa objetiva, que é uma ação que ele pode realmente falar, pô, beleza, se eu fizer isso, a próxima vai ser melhor, é que acontece o ensino. A gente é muito treinado para apontar problema, que é ótimo, a primeira fase, eu falei, é muito importante e não é fácil. Mas depois a gente tem que continuar e evoluir para aprender a dar soluções. Para ajudar os professores, o que eu fiz, mas que não pegou muito, mas a gente tem, eu tenho um documento que a gente chama cheat sheet, que seria tipo para roubar assim, né, dicas, que para cada daquelas categorias eu tenho os principais problemas que são observados e como que eles podem sugerir uma para melhorar. Então, por exemplo, o residente está delegando várias tarefas sem direcionamento. Eu vou falar, identificar quem que é a pessoa pelo nome, comunicar em alça fechada, pedir para repetir o que foi feito. Então, isso é uma ação que eu posso ensinar. Problema de priorização. Eu vou falar, discutir algoritmos, perguntar sequência de algoritmo, então o ATLS que o A vem antes do B, ou, por exemplo, na CLS, priorização para compressão antes de avaliar a via aérea, etc. Então, você vai fazer esse tipo de conduta. E a gente tem isso para tudo, para tomar decisão, para dar, tem algumas dicas. Então, eu coloquei ali porque a gente estava tentando, na verdade, quando eu fiz isso, foi que a gente estava tentando melhorar o feedback nas avaliações escritas sobre habilidades não técnicas, porque os professores que estão com os internos, ou com residência no centro cirúrgico, quando vai preencher a avaliação, não falava nada de útil que o aluno pudesse usar. Isso é um problema no mundo inteiro, e a gente tem também. Eu estava tentando fazer um drop-down menu, que a pessoa pudesse escolher, pelo menos na parte de habilidades não técnicas, algumas das coisas mais comuns que pudessem, né? Acabou que não pegou, porque essas avaliações são centralizadas para toda a Universidade de Toronto, todas as áreas clínicas, é o mesmo formulário, então assim, é muito difícil de fazer uma coisa que é bem direcionada para anestesia, não consegui me incorporar, mas o exercício foi bom para a gente poder, até meus fellows, aprender a como ensinar, que é muito difícil você, depois de identificar o problema, falar para o residente algo que ele possa, de fato, implementar na próxima vez que ele for. Que não adianta só falar assim, vai estudar mais, que é a coisa que mais fala, ó, você precisa estudar asma, viu? Vai estudar asma. Depois assim, o cara vai lá e fala, não, mas o que é de asma? Espirometria, farmacologia, anatomia, o que eu tenho que explicar? Criança, adulto? Então, a mesma coisa, a gente fala assim, ó, você precisa melhorar a sua comunicação. Não, isso não ajuda nada. Agora, se eu viro para o meu residente, eu falo desse jeito com meus residentes, falo, ó, eu não estou te escutando. O problema é volume. Então, eu vou ficar no fim da sala, eu quero escutar o que você está falando. Você precisa aumentar o volume. Isso é uma coisa, uma ação. Ou eu falo assim, ó, o seu tom de voz está muito suave, não está passando a impressão de que é uma emergência. Aqui você vai ter que ser um pouco mais assertivo. Eu quero escutar o tom de voz. Então, eu dou algo, em vez de falar só assim, sua comunicação está péssima. Entendeu? É o que eu estava falando, igual de você descrever o que você está observando, igual falar assim, você está muito estressado. Eu não falo isso, eu falo assim, ó, você está agitado, você estava gesticulando de maneira inapropriada, você estava volume muito alto, você estava falando rápido, não dá para entender nada que você está falando. Então eu falo, às vezes eu falo, ó, você tem que falar mais devagar, é o pace da fala. Daí a pessoa entende, então você dá algo que ela pode falar, não, beleza, eu vou ver como que eu tô, a velocidade que eu tô falando. Mas se você só falar assim, ó, você vai melhorar a comunicação, geralmente não traz resultado. Não sei se eu respondi essa pergunta, falei muito. Mas a parte de avaliador, para quem não consegue fazer fellow, agora que eu lembrei que você falou isso, para quem não consegue fazer fellow, esses cursos rápidos ajudam, mas outra opção é o que eu falei de fazer uma colaboração com o centro de simulação. Então aqui, por exemplo, tem a Flavinha, que já deve ter uma experiência maior em fazer cenário, por exemplo. Então você pega alguém que tem área clínica, fala assim, ó, eu queria fazer um cenário de uma endoscopia que dá errado. Daí ela vai falar assim, tá, mas o que geralmente dá errado na endoscopia? O cara vai falar, tal. Tá, e daí o que geralmente tem que fazer? Tal. Então, então isso não dá para simular. A gente não tem, então hoje a gente não tem simulador para isso. Tem alguma outra coisa a gente pode fazer tal. Daí faz um brainstorming, daí vê o que é factível, o que vale a pena. Tem coisa que não vale a pena investir dinheiro e tempo. Então, por exemplo, vai fazer um negócio de trauma, ficar investindo em fazer uma coisa super realista de uma perna, tipo, que parece que tá ali uma perna aberta. É pouco retorno em termos de ensino. Tá com papel lá com tinta vermelha que dá na mesma. O que vale é a discussão.
Então, às vezes, a gente gasta muito dinheiro em tempo com coisa que não é super importante. E daí tem alguém que faz todo dia, ajuda. E daí a pessoa vem com umas ideias que acha que tem que ser. Tem que ter manequim, ela é até sua. Mas, nossa, não sua lá. Mas ficar fazendo isso para quê? Não, não dá nada. Fala assim, o manequim está suando. Se alguém virar e falar assim, o manequim está frequência cardíaca e tal, e o pessoal fica muito apegado. Nossa, mas eu quero que a convulsão seja real. O manequim do Lerdo faz a convulsão assim. O importante é ver que está convulsionando, gente. Não precisa falar assim, mas não está aparecendo uma convulsão tônico-colônica generalizada, tipo da ABC. Não interessa, não é isso que vai aprendizado ali. O momento é para aprender emergência. Hoje em dia, nos manequins de via aérea, né? Na abordagem via aérea tem uns manequins que vomitam, que sai aquela coisa. O que que você acha disso? Acha que é necessário? Eu, particularmente, nunca vi, mas eu acho que se você estiver tentando ensinar a parte de contaminação, de aspiração, daí talvez tenha o seu valor. Mas, por exemplo, eu faço cenários em que tem sangramento, choque hemorrágico, eu não preciso ficar enchendo a barriga do manequim de sangue, fazer um líquido vermelho. Às vezes a gente faz numa situação específica, mas uma coisa que você vai fazer todo dia, você pode virar e falar assim, a gente pôs, por exemplo, o que eu fazia era pegava um pouco numa caneca que tinha do lado do manequim embaixo ali, um líquido vermelho, e daí aspirava o líquido vermelho para escutar o barulho e ia direto num outro pote, né? Mas eu não fazia assim porque a gente tinha um modelo, teve uma pessoa que fez um estudo, que fez um modelo de barriga com intestino, todos os órgãos, daí punha os líquidos vermelhos dentro da barriga, daí aspirava, não dava nada. Se eu tivesse aspirador, porque o anestesista está lá sendo avaliado, não está dentro da barriga. Você falar que tá com um negócio, você põe, ele quer ver o sangue sair no pote lá. Então, não tem valor, tem coisa que não tem importância, entendeu? Então, assim, às vezes uma coisa que a gente fazia era uma seringa para cada medicação. A gente fazia isso antes do Covid. Daí no Covid teve que mudar tudo. A gente hoje tem uma seringa que ele tem que falar em voz alta que ele está injetando. Então ele fala assim, vou fazer 1 miligrama de epinefrina, vou fazer 20 miligramas de rocurona. Faz diferença se ele tiver 10 seringuinhas e uma cada uma diferente. Então é um gasto desnecessário, um gasto tanto de recurso humano, tempo, dinheiro, encheção de saco, fica chato fazer cenário, que tem muito detalhe, e não gera nada de aprendizado. Entendeu? Então, às vezes, não precisa. Menos é mais, muitas vezes. Tem que focar mais no cenário. E daí quem é de experiência? Se pegar alguém que é a Flavinha, ela vai falar. Não precisa mesmo fazer um negócio desse nível de realismo? Entendeu? O que que vai mudar? Não muda muito. Áudio, para mim. Felipe, assim, bem objetivamente, tá? Você tem um cenário que você está com seus alunos não estão indo bem, não estão indo bem, não estão chegando no objetivo do cenário, e o paciente, se ele não tiver uma conduta adequada, ele vai morrer. O que que vocês fazem? O que que é mais produtivo em termos para acrescentar para esse aluno? Né? Se deixar evoluir, depois você faz essa discussão no debriefing, ou você põe um lifesaver lá e dá uma melhorada e sai todo mundo feliz. O que que você acha? Tem artigo nisso, né? To die or not to die, de um manequim de simulação. Eu já matei manequim uma vez, só para aprendizado no Fellow. Mas tem que ser com um aluno muito maduro. Você pode gerar um trauma horrível. Então, eu geralmente não faço mais. Eu fiz uma vez para eu ver o que acontecia e foi legal, deu tudo certo. Era um R4, que eu sabia que era bem maduro emocionalmente, que dava pra gente fazer e levar o debriefing na boa. Mas nessa situação que você falou, eu interrompo o cenário, eu pauso. Às vezes eu entro por uma coisa que dá pra direcionar fácil, beleza. Tipo assim, tá só faltando alguém, uma enfermeira, fala: você não quer usar isso aqui? Beleza. Mas se tá totalmente desgovernado, o negócio tá horrível, eu pauso e falo que acabou o cenário. Pausa, acabou, congela na situação ruim, não precisa falar o que foi desfecho, daí a gente vai pro debriefing. E uma coisa que eu aprendi a duras penas é que a gente no debriefing tem às vezes a tendência de querer resolver tudo o que aconteceu de errado. E ninguém aprende medicina em um dia. Então, assim, se você pudesse que ele saia de lá uma coisa legal que você acha que é o mais importante, de 10 coisas que foram erradas, você escolhe uma ou duas, tá ótimo. Entendeu? E tá bom. Fala assim, a pessoa fala assim, não, mas ele vai sair daqui achando que tudo bem fazer epinefrina de 300 miligramas. Gente, ele não tá saindo daqui para ser anestesista amanhã, ele vai ter 5 anos de residência. Aqui é só um dia, é 2 horas. E a gente só vai ensinar a habilidade não técnica. É um residente em informação, vai ter várias oportunidades para ensinar o resto. Então, respondendo essa pergunta, eu interromperia, abordaria uma ou duas coisas que foram ruins numa catástrofe de coisas que deu errado, e daí na próxima vez vai refinando.
Quando eles voltam no R2 estão melhor, no R3 melhor, no R4 eles estão já bem melhor. Desculpa, tá? Mas só encaixando no dela, assim, nesse caso, você faria algum treinamento desses tipos de escape room, que é onde você para quando tem alguma coisa que deu errado, explica e pede para voltar de novo? Vocês utilizam essa metodologia? Não, pode, eu estou usando aqui. É, tem gente que usa. Eu não gosto. Eu faço pouco, tá? Mas isso é uma preferência, sendo bem sincero, é uma coisa bem pessoal. Tem gente que usa, eu acho que tira do realismo e faz difícil voltar na mesma situação, fica forçado. Então eu não gosto. Porque quando eu começo um cenário, eu gosto que eles incorporem que está ali no cenário mesmo. Se eu estou agindo, eu entro no cenário. E esse de incorporar não tem a ver só com realismo. Às vezes não tem um. Dá para você fazer uma coisa bem interagir, a interação humana ser verdadeira e tal, e você participar, até com baixa fidelidade. Mas eu acho que se você interrompe, você quebra aquele negócio, daí você fala assim, então, vamos discutir aqui o SLS, então, aqui, daí todo mundo olha, tá, agora volta, compressão. Para mim fica muito artificial, eu não gosto. Então eu prefiro pausar na hora que dá, fazer o debriefing, se precisar eu começo de novo o cenário, mesmo por eu mesmo. Dificilmente eu faço, mas daí, se eu tiver um debriefing inteiro, vou, troco o pessoal, ou pausa, aí, vamos fazer de novo? Daí faz. Mas geralmente, eu não repito o cenário na sequência, seria um fast cycle, né? O pessoal tem gente que faz, para algumas coisas é útil. Quando a gente estava fazendo para equipamento de proteção, daí a gente fazia. A gente fazia uma vez, falava assim, ó, deu errado, a gente mudava o cartaz e já fazia de novo. Que é um jeito, chama fast cycle. Então, para algumas coisas, principalmente de processo, qualidade de segurança, você tem que ficar repetindo. Daí você faz um tweak, muda uma coisinha, faz de novo, muda uma coisinha, faz de novo, até você achar o que dá certo. Mas para habilidade não técnica, eu geralmente aproveito o que aconteceu, da maneira que aconteceu, pego uma ou duas coisas, é aquele aprendizado do dia, ano que vem tem mais, e deixo eles voltarem. Não. Felipe, Sim, cadê? sou eu, no vídeo. Ah, o Vitor online. Eu não tô te vendo, eu falei, cadê? Voz de Deus, Não, tranquilo. fala na Cara, simulação, tá sim. vendo também? Não, a gente assistir realmente uma aula que você coloca sobre essa evolução da simulação no Canadá. Eu, pelo menos, né, tendo todo o contato com o Dr. Gustavo, a professora André, eu ainda tenho mais contato com simulação, mas eu acho que o Brasil está, assim, um século atrás nisso, no mínimo. Então, assim, é muito bom a gente trazer esse conhecimento. E você falou uma coisa que há uns 2, 3 anos, venho colocando para os residentes, que você vai operar esse paciente, doutor? Eu vou. Você já leu a técnica? Você já tentou alguma vez? Você sabe quais são as complicações potenciais se não der certo a sua cirurgia? Não. E se fosse sua mãe aqui com apendicite, você também operaria? Não, aí não. Aí eu ia falar para o chefe operar. Então, por que você quer operar esse paciente? Então, questionamentos simples como este traz para a gente, né, a mentalidade como no Brasil, as especialidades que têm procedimentos invasivos, uma cirurgia, um acesso central, que você bem colocou, uma via aérea, muitas das vezes a gente aprendeu no momento que não deveria ter sido aquele momento de ensino. Às vezes E não talvez no o paciente, paciente como numa situação de urgência também, né? Exato, exato. E aí a gente não só banaliza a urgência, como é aqui que o residente tem que aprender, é no apêndice grau 4 que ele tem que abrir a barriga e aprender, o que eu sou contrário, eu acho que não, eu acho que o residente ele tem que ter a mão dele e aprender na cirurgia controlada, não na descontrolada, que é que nós fazemos, né, em trauma e urgência não traumática, e a gente cria aquela mentalidade que a urgência é assim, se eu fizer e der certo, que bom, se eu fizer e não der certo, poxa, era grave, acabou acontecendo. Então, acho que a simulação que você traz para a gente, com essa maturidade de um fellowship sobre isso, né, tem que caminhar muito no Brasil e o mindset do aluno de medicina tem que mudar. E do residente, ele não pode querer aprender naquele momento. Ele tem que ou aprender antes e estar com alguém que já sabe naquele momento, ou a situação vai ser dramática. A gente vê muitas situações que o R1 chega para entubar o pior paciente do mundo. O interno chega para passar o acesso central do paciente chocado com a
sei lá, veia calabada e aí morreu. Poxa, mas era grave. Será que era tão Tem que grave assim? ser, Ou será que a gente tem que ser uma usou, não coisa usou o gradual. momento errado para ensinar, né? Sim. Então, esse questionamento eu me fiz aqui na sua aula e muito interessante, muito bom você trazer toda essa expertise sua para a gente também questionar dentro da graduação médica, igual é questionado pelo professor Gustavo e pela professora Andréa. Sim, eu acho que tem que ser a complexidade tem que ser gradual durante a educação médica, né? Você não deve, como você disse, começar no mais complicado e tem que ter atingido determinadas etapas da formação para você progredir para algo mais complexo, isso com certeza. Uma coisa que acho que é de mindset também, que você falou que acho que é importante, é que muitos internos ou residentes acham que não tem valor eles participar de uma cirurgia difícil, eles não vão fazer. E isso não é verdade, né? Porque, como eu disse, você observar uma situação de emergência, você aprende demais se você participar da reflexão depois. Então, um aluno, um interno, um residente que fica até o fim de uma cirurgia complicada, assiste de fato, tenta entender os passos, depois fala, pô, doutor, eu vi que você segurou a pinça daquele jeito e eu geralmente seguro assado, você fez assim. Por que que você segurou diferente? E daí você fala, não, mas aquele, ó, tava sangrando aquele vaso, então nessa situação eu faço tal. Isso é um aprendizado sem que ele tenha que ele ter feito o procedimento. Então, existe o valor da exposição antes do aluno estar ali é, participando, mas não necessariamente participando fazendo, né? Enquanto ele não estiver competente para chegar nesse nível. Então, quando a gente faz a educação baseada em competência, você tem uma progressão. Você só pode passar para a próxima etapa, para as competências mais complexas quando você for competente nas menos complexas, for já confiável nas menos complexas. Então, uma situação, igual você falou, de operar um apêndice grau 4, só vai poder fazer isso depois que já tiver sido confiável numa situação de menor complexidade. Isso é super importante. Aquela máxima de que a criança aprende a não cair caindo, Não, deveria cair por terra. Ela exato. Você deveria aprender você antes a joga não na cair. piscina que aprende a nadar, aprende, mas morre Exato. afogado, né? Essas E máximas também fica o antigas, trauma. elas são terríveis. E aquela, Obrigado. na minha época era de tal maneira, então, mas talvez não era melhor, né? Vamos tentar melhorar, senão Exato. a gente nunca evolui. Obrigado. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Bom, muito bem, já são 21 horas e 15 minutos. Agradecer muito aí a presença do professor Felipe, por ter nos Agradeço. honrado com essa excelente aula, apresentação. Estou vendo que tem alunos da Mandic, são os alunos da Mandic que vieram, né? E para quem Obrigado. está online, né, lembrar que nós vamos ter em julho, né, o Congresso Mundial de Ligas de Trauma e Emergência aqui em Campinas, e vai haver uma competição de simulação de trauma e emergência de maneira geral, adultos, crianças, grávidas, emergência de maneira geral. Vai ser realizado lá na Unicamp, a competição vai ser no dia 1, 2 e 3 de julho, né? Só que para nós prepararmos essa competição de simulação, vai haver agora de 14 a 16 de março uma competição nacional, né? Uma competição com 8 escolas do Brasil que já se inscreveram, já está concluída as escolas que procuraram por essa oportunidade. E essa competição nacional vai ser um preparo para a competição internacional e a equipe vencedora, que para nós todas vão vencer, porque eles vão participar em 26 cenários, viu, doutor Felipe? E você vai ter notícias se sobreviveremos ou não, se sobreviveremos ou não a esses cenários, que a doutora Andréa está aqui. E para isso eu não posso deixar de registrar o apoio da Lerdel, está aqui a Judita e o Gerardo, que passaram o dia conosco hoje, preparando o cenário. Já montamos 3 de 8 cenários mais difíceis, né? Amanhã vamos fazer mais 2, provavelmente, da competição que vai acontecer em março. Então, agradecer a presença de vocês, Alerdo. Agradecer também o Hospital Santa Teresa, que proporcionou ali um coffee break, um lanche de boas-vindas para os participantes. Para quem está online, infelizmente, não tem como enviar para vocês, mas fiquem tranquilos que nós vamos. As coxinhas estavam boas, né? As coxinhas estavam boas. Então, agradecer e também a Prime Anestesia, né? Inclusive o doutor Gabriel, a doutora Andréia, né? Estavam agora às 19h30 com 4 cirurgias em andamento, acabando eletivas e cirurgia de urgência entrando. Mas tinha uma colega aí que eu sei que é do grupo da anestesia lá do Santa Teresa. Eu vi 2 colegas conectados ali
e parabenizo aí o professor Felipe pela apresentação. Então, encerramos por hoje, agradecer aos que vieram, né? Os alunos da Mandic, movimentar lá também essa parte de simulação. O professor Felipe, ele é de Campinas, né? Ele é canadense, mas ele é de Campinas. Então, a gente tem fácil acesso a ele. E eu acho que foi uma noite de muito aprendizado. E agradecer ao doutor Vitor, que apresentou um belo caso difícil, e que todos nós aprendemos. Boa noite a todos e voltamos na segunda quarta-feira de março, que nós temos as reuniões da Abramed Byte, são online. Dessa vez, excepcionalmente, nós fizemos híbrida, online e presencial. Perfeito? Obrigado.